Pregadores de rosas, pregos espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus, nenhum valor ela tem. Pregadores de rosa, pregos espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus, nenhum valor ela tem. Oh, grande Deus, aleluia, Jesus. Tudo bem com vocês? Se não tiver, creio que vai ficar. Gratidão total a cada um de vocês, né? Que assiste, que comenta, que deixa aí o pedido de oração. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, cada um de vocês. Muito obrigada. E que o Senhor Jesus possa te visitar com paz, com alegria, com saúde e resolver as tuas causas, porque Ele é médico dos médicos por excelência, Ele é juiz dos juízes, Ele é advogado dos advogados, Ele é o seu defensor, Ele é o teu socorro, é o teu refúgio e Ele é a tua proteção. Então creia, confia, porque o Deus do impossível está aí. O Deus que faz tudo por você, Ele está aí. Só depende de você crer e confiar que na hora certa a sua grande vitória vai chegar. Eita glória, o nosso Deus, Ele não muda, queridos, não vai mudar. Vou ler aqui para vocês em Daniel 3, né? O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a estátua da qual era de 60 covados e a sua largura de 6 covados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, falou os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à congregação da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os satrapas, os prefeitos e presidentes e os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a congregação da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado e estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações, gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sabuca, do salteiro, da gaita, de foles e de toda a sorte de música. Vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sabuca, do salteiro, de toda a sorte de música, se prostraram todos os povos, nações, línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram
alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Acusaram os judeus. Ai, meu Deus, os judeus. E falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouviste o som da buzina, olhar se não parou essa benção, da buzina, do pífaro, da harpa, da sabuca, do salteiro, da gaita, de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse, se adorasse, seria lançado dentro do forno ardente, do fogo. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e disse: o propósito, o Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servi a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do salteiro, da gaita, de foles e de todas as sortes de música, que vos prostardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. Quem é o Deus que vós poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de ti responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o aspecto do seu semblante. Eita Jesus! É desse jeito, queridos. Semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer, e ordenou aos homens mais fortes que estava no seu exército que atasse a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançasse no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções e seus chapéus e seus vestidos, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nos 3 homens atados dentro do fogo
responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles. E o aspecto do 4 é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno. Eita glória, nosso Deus é lindo, queridos, ele é maravilhoso. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou, disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo e ajuntaram-se os satrapas, os prefeitos, os presidentes e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre ele, os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eita glória, o nosso Deus, ele é lindo, queridos. Ele é maravilhoso. E Abednego, que enviou o seu anjo, né? Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorasse algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas seja feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Queridos, esse é o nosso Deus. É o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Aquele rei Nabucodonosor, ele constituiu, né? Fez aquela, minha coluna acabou aqui, gente. Fez aquela estátua de ouro, né? Para que todos ao redor, né? As autoridades, dos grandes ao pequeno, o adorasse, né? Chegasse e se prostrasse ali. Mas os servos do Deus vivo não se prostrou, não adorou, não se encurvou, mesmo, querido, eles sabendo do decreto que os homens fizeram o rei fazer, porque o rei estava quieto no canto dele. Mas foi aqueles incircuncisos e falou para o rei. Todo mundo, rei, se prostrou perante o seu Deus, seus deuses. Mas aqueles 3 jovens ali, ó, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não quiseram, não. Querido, sempre vai ter alguém para te perseguir, sempre vai ter alguém para querer ver o teu fim, sempre vai ter alguém para querer ver a tua queda, sempre vai ter alguém para querer, ó, te empurrar no buraco, sempre vai ter alguém para querer te empurrar no fogo, na fornalha de fogo, sempre vai ter alguém para querer te lançar no poço. E ali o rei disse então, vou dar uma oportunidade a eles, vou dar outra oportunidade para que eles agora me adorem a estátua. E ali o quê? Eles colocaram de novo as músicas, né? Mas os 3 não adoraram.
E ali aquele rei se espantou. Mas eles não adoram por quê? Que Deus é esse que eles têm, que eles honram mais do que o meu? Porque ele era autoridade, né? Rei, palavra de rei não pode voltar, não pode voltar atrás. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles sabiam em quem eles estavam crendo. Eles sabiam no Deus que eles servia. E ali eles preferiram não rir. Preferiram ir lançar os seus corpos na fornalha de fogo ardente. Mesmo que ele confiava no Deus que ele servia. Mas se o Senhor Jesus quisesse, tinha tomado eles. Mas o Senhor Jesus não quis. Sabe por quê? Para que o nome dele fosse glorificado naquele lugar. E ali todos viram quem era o Deus maior que existia naquele lugar. Qual era o Deus que o homem deveria se dobrar, se prostrar e adorar. Era o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E ali aquele rei, depois que tirou eles daquela fornalha, porque eles colocou os 3 amarrados, atados. Mesmo se eles quisessem se mover, não podia. Mas só que o rei, ele via 4. Ele via 4 homens na fornalha. Era o quê? O quarto era o Senhor Jesus. Era ele que estava passeando ali, ó. E o fogo nenhum incomodou, encostou em Sadraque, Mesaque e Abednego. Nem sequer cheiro de fumaça ficou na roupa deles. Nem sequer um fio de cabelo deles foram queimados. E ali o rei disse, não, isso não é impossível. Quem é esse que pode fazer isso? Que pode entrar em um fogo e defender 3 servos. E ali aquele rei viu, e todos quanto estavam adorando aquela estátua, o rei viu que o único digno e merecedor de honra, de glória, de adoração é o Senhor Jesus. É o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. É o mesmo Deus, queridos, que te livra dessa fornalha de fogo. Eu não sei que situação você está enfrentando, eu não sei que tamanho dessa situação que você tem enfrentado, mas tenha certeza que o quarto homem da fornalha está aí contigo. O quarto homem da fornalha, ele não vai deixar você morrer aí nesse fogo, não. O quarto homem da fornalha, ele está trabalhando para que o nome dele venha a ser testemunho na tua vida lá na frente. Igual foi para Sadraque, Mesaque e Abednego. Todos teve que obedecer a ordem que o rei, o mesmo rei que deu ordem para jogar eles na fornalha de fogo, foi o mesmo Deus que viu o poder de Deus dentro daquele lugar. Foi o mesmo Deus que escreveu o edito, o decreto, que todos, povos, nações e raça, tinha que adorar, servir ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E aqueles que não servissem, ele ia despedaçar. E as famílias iam virar despojo. Queridos, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ele tem poder. Essa luta que você está enfrentando aí não é nada perante o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas aqueles jovens, querido, aqueles jovens não se corromperam. Eles não se corromperam. Eles preferiu entrar no forno da fornalha, mas eles não se encurvou. Ele não se encurvou perante aquela estátua, porque ele sabia o Deus que ele estava servindo, o Deus que ele servia. Mas muitos
Muitos anda de qualquer jeito, faz o que quer, é um pé na igreja, um pé no mundo. É um pé na igreja, um pé no mundo. E na hora que o bicho pega, aí Deus não está me vendo, Deus não está me vendo, Deus está vendo sim. Mas aqueles 3 jovens, ele era obediente. Eles eram obedientes, eles não se encurvou perante as diversidades, ele não se encurvou perante o rei que tinha poder, porque a palavra de rei tem poder. Palavra de rei tem poder. Rei mandou, tem que fazer o que o rei manda. Mas só que ele servia um rei maior do que aquele rei que deu ordem para matar eles. Por isso, o Senhor Jesus livrou os seus servos, porque eles eram obedientes, eles obedeciam. Ele sabia em quem ele estava crendo. Ele sabia no Deus que ele estava servindo. E ele disse, né? O Deus que podia livrar ele era o Deus dos céus. Então, você que está passando por prova, mas se você é temente, você crê, confia no Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, creia que essa luta vai passar. Esse fogo aí não vai te matar, não. Essa fornalha de fogo aí, ó, só vai, ó, te fortalecer. Para a grande experiência você contar lá na frente. E o nome do Senhor Jesus ser glorificado. O nosso Deus, ele sabe, queridos. Ele não vai te colocar em uma prova de fogo se você não suporta, não. Ele sabe até onde as tuas forças vai. Ele sabe até onde você suporta essa prova. Mas não se preocupa não, que na hora certa você vai sair dessa prova de posse de vitória. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego já saiu com a vitória nas mãos. Porque o nosso Deus, ele é fiel. E o nome dele, o nome do Senhor Jesus foi glorificado nos 4 cantos daquele lugar. Porque o nosso Deus, ele é fiel. Ele é fiel para cumprir, para te livrar. Se você tem pedido, se você tem clamado, se você tem sido, como é que diz, obediente igual Sadraque, Mesaque e Abednego, não se preocupa não que vai chegar, porque o nosso Deus, querido, ele é misericordioso. Mesmo você sendo falha, eu sendo falha, ele nos ouve. Imagine o que o nosso Deus não faz. Se ele livrou os 3 servos dele de dentro de uma fornalha de fogo, o que é a tua luta para o Senhor Jesus? O que é a minha luta para o Senhor Jesus? Não é nada. Creia que na hora certa você vai sair dessa prova de posse de vitória. Tenha certeza que tem cadeira de honra chegando para você. Só depende de você continuar crendo e acreditar que na hora certa essa luta vai passar. E o hino da vitória, com certeza você irá cantar. Você entendeu que você é inteligente. Fica na paz do Senhor Jesus. Muito obrigada. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário, boa madrugada que você irá assistir esse vídeo. Mas eu tenho certeza que vai chegar até você, porque o Papai do Céu, ele sabe o que você está precisando. Ele sabe no momento o que você está precisando. E ele é Deus, que ele vê o que você não vê. Ele ouve o que você não pode ouvir. Então não se preocupa não, que ele está trabalhando para te defender. Não pense. Muito está pensando até que você está sozinha, que você está sozinho, mas não está não. O Senhor Jesus está no meio, ele está trabalhando para te dar vitória. Mas na hora que muito está pensando que você está só. Mas na hora que o Senhor te der a vitória, eles vão ver que o Senhor sempre esteve com você. Jesus te abençoe e te guarde. Fica na paz do Senhor Jesus.